nós venhamos como igreja entender o nosso papel, né? O nosso papel não é só vir aos cultos, receber de Deus, mas principalmente passar aquilo que a gente tem recebido para as pessoas lá fora, né? Então, que você tenha a ousadia de abrir a sua boca, evangelizar, ganhar vidas para Jesus, trazer para a casa de Deus também, amém? Para que a gente possa fazer com que o reino de Deus cresça cada vez mais, né? Esse momento missionário, embora a gente faz uma vez no mês, é algo que tem que ser um compromisso nosso diário, de estar orando, não só pelos missionários do nosso ministério, mas existem muitos cristãos, né, como nós, que não tem essa liberdade que nós temos de estar, sabe, vindo para a casa do Senhor e podendo não ser perseguido, né? Muitas pessoas têm morrido em nome do Evangelho. Então, que nós possamos refletir, né? Esse culto missionário é apenas para te relembrar que nós precisamos interceder muito mais pelos nossos irmãos missionários e pela nossa nação. Amém? Nós vamos estar assistindo um vídeo. Eu também participei do treinamento missionário. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, um tempo único, especial. E hoje eu estou servindo como missionária na minha igreja local. Assim também outros participaram do treinamento, que são missionários e pastores de igrejas nossas aqui no Brasil e fora. Por isso, se você sente o chamado de Deus, se informe mais sobre o treinamento missionário, envolva-se. Deus quer te usar. Pastor Robson, com sua família na Bahia, as células, o ministério que ele tem exercido ali, junto aos irmãos em Valença. Este mês a pastora Sônia estará visitando nossa igreja em Valença, que Deus deu uma viagem segura, um bom tempo com os nossos irmãos em Serra, na Grande Vitória, e agora estão apenas lá o casal, pastor Márcio e a Ellen, que tem desenvolvido aí o evangelismo, classe de líderes, e tem trabalhado junto aos irmãos que estão conosco em Serra, na Grande Vitória. Com Mogi das Cruzes tivemos uma transição, a equipe que já terminou o tempo teórico, agora a cabine prática, e também recebemos uma nova turma de treinamento missionário, para a glória de Deus, 18ª turma, vocês acompanham nossas notícias. Essa nova equipe vai estar desenvolvendo na mesma dinâmica que as outras equipes têm estado em Mogi das Cruzes, onde estão nossos missionários Elan e o casal Danilo e Graça. E a turma de Balneário Camboriú já chegou lá em Santa Catarina, onde estão Davi, essa outra, Balneário Camboriú, nossa equipe já está indo sentido. Nós também queremos pedir oração pela nossa missionária Janaína, que teve a perda do seu irmão neste mês de fevereiro. Queremos clamar a Deus pelo consolo do Senhor na vida da sua família. A cidade de Uberaba estão o pastor Carlos, que é a irmã da Daniela, que é amiga, a Beatriz, filha do pastor Carlos, do Cléo, está em Manaus. E em Uberaba oramos para que Deus continue abrindo as portas, como já tem feito até aqui, e use a vida dessa família na cidade de Uberaba para a glória de Deus. Oramos também em Santa Rita do Passa Quatro, o missionário Abraão tem muito o que agradecer a Deus pelo trabalho que tem sido desenvolvido ali, por sua experiência ministerial e também o trabalho jovens no mês de janeiro. Eles receberam a banda do Ministério que eu vou chamar, a RPL, Dance, e a banda estiveram lá, fizeram um trabalho de jovem, com o nome é Chico Jovem, e foi algo maravilhoso. Mais de 100 pessoas estiveram juntos, ouvindo a palavra de Deus, várias conversões. A cidade de Guarda, nossa alegria também muito grande, no acréscimo que Deus tem dado à igreja, e também uma nova célula que foi aberta através da EBF, fizeram um trabalho infantil, vidas se converteram, e uma das mães das crianças pediu para que fosse aberta uma célula, e Guarda está tendo mais uma célula para a glória de Deus. Lá estão os missionários Joelson, Yara e também o Gustavo. Que Deus seja louvado e use a vida dos nossos missionários naquela cidade. Pastor Roberto, no Perú, já fez de fevereiro.
Rapidamente, eu gostaria de falar algo. Nesse culto de missões, eu gostaria de estar intercedendo pelo Japão. E vou falar rapidamente só algumas características, né, da religião do país. O Japão ele é um país de influências de religiões muito místicas, né, e o forte lá é o shintoísmo e o budismo. E o shintoísmo é uma palavra que significa o caminho dos deuses. Então eles fazem um ritual de purificação, que eles creem que vai estar purificando o corpo deles, então por isso eles seguem o shintoísmo. E o budismo, que é uma filosofia baseada nos ensinamentos de Buda. E eles entendem que vai levar a sua mente a trazer paz, sabedoria e liberdade. É um país que nós precisamos clamar muito a Deus, porque ele está no meio dos países menos evangelizados. E na história, né, conta que os missionários que eram perseguidos, eles quando estavam em dúvida de que aquela pessoa estava falando do nome de Deus, eles pegavam essas pessoas e colocavam diante de uma placa no chão onde tinha uma imagem de Jesus, o nome de Jesus Cristo, e eles falavam que a pessoa tinha que pisar ali. E se a pessoa não pisasse, ela seria morta. Então, estaria largando a sua fé se ela estivesse pisando. Se ela não pisasse, ela estaria morta. Então, muitos missionários foram mortos. Infelizmente, muitos não quiseram morrer por Jesus e acabaram se sujeitando a isso. Então, é um país que eu gostaria que nós estivéssemos intercedendo, né? O número de cristãos é o menor lá. Nós temos a maioria de membros do shintoísmo, que são 102 milhões de pessoas, e no cristianismo 2 milhões apenas. Então, que nós possamos mudar esse quadro, amém? Com a nossa oração e a nossa intercessão. Eu gostaria de chamar a Natália, que ela está representando, né? A gente fez apenas para ela estar representando o país do Japão. E como uma forma de simbolismo, né? Gostaria que você, como igreja, entendesse que Deus nos chamou para que nós pudéssemos, se você não pode ir, pudéssemos interceder. Então, você crê que a sua oração pode alcançar esse país? Em nome de Jesus? Se você crê apenas, se você não crê, então não adianta orar. Se você crê, coloque-se de pé e vamos interceder por este país, para que Deus mude a situação do Evangelho naquele lugar. E estenda suas mãos para cá, é como se ela estivesse representando toda a nação japonesa. Em nome de Jesus, levante sua voz e clame por essa nação em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que todo o quadro seja revertido, Senhor, neste país. Senhor Deus, que cada missionário que se encontra no Japão, que cada cristão que se encontra naquele lugar, venha, Senhor Deus, ser impactados por Ti. Não desistam da fé, não desistam, Senhor, de pregar o Teu Evangelho. Embora as dificuldades, Senhor, eles saibam, Deus, que o Senhor é um Deus, ó Pai, capaz de transformar aquela nação, mudar, Senhor Deus, aquele governo, ó Pai. Oh Deus, abre os olhos, Senhor, desse povo, que eles possam enxergar a luz, Senhor, que é Jesus. Abre, Senhor Deus, tira toda a cegueira espiritual dessas religiões místicas, Senhor. Nós repreendemos, Senhor Deus, tudo que o diabo tem tentado contra essa nação. Como igreja, clamamos a Ti, Deus, porque sabemos que o nosso clamor pode chegar nestes povos, ó Deus, e podemos receber notícias, Senhor, transformadoras naquele lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Pai, se compadeça de cada irmão nosso que se encontra no Japão, ó Deus. Desde já oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amém? Amém. Da igreja da oração, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para o irmão assim, pode ser hoje, se você quiser.
Só depende de você. Lá para 5 pessoas, vai. Só depende de você. Nem na sua Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, do versículo do 8 ao 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas de Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Senhor, na tua presença, te louvo e te bendizo. Foi falado desde o início da abertura do culto, durante a ministração do louvor, durante esse momento missionário. Nós sabemos, Senhor Deus, que os amalequitas estão até o dia de hoje perseguindo o teu povo. Mas nós, Senhor Deus, temos uma bandeira, Senhor Deus, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! A qual, Senhor Deus, maravilhoso, com ela nada poderá nos atingir. Sabemos, Senhor Deus, maravilhoso, que a luta, a perseguição, as batalhas continuarão sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Senhor, então pedimos a Ti que o Teu povo venha ter um posicionamento nesta noite. E que não venha ser só nessa noite, mas venha permanecer sobre a vida de cada um. É o que pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Bem? Possa sentar em nome de Jesus. Estamos falando aqui de Jeová Nissi, né? Que significa o Senhor é a minha bandeira. Está falando de Moisés, está falando da luta contra os amalequitas. E quando você pega esse texto, diz lá no verso 15, né? Moisés construiu um altar e chamou o Senhor é a minha bandeira. Em Apocalipse capítulo 5, verso 13, a tua Bíblia diz assim: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. E a todas as coisas tem-lhe-á de dizer: aos que está sentado sobre o trono e ao poder, seja dado graças, ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. Irmãos, nós confessamos Jesus na nossa vida, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador. E eu, na verdade, na minha posição de confessar Jesus, eu tenho que ter algumas decisões radicais que eu preciso tomar na minha vida. A primeira decisão radical que eu preciso tomar na minha vida é deixar a velha criatura e entender que eu passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A segunda decisão que eu preciso tomar na minha vida
é entender que o Senhor, Ele nos chamou para sermos o quê? Vencedores. O povo de Deus, ele não entende que ele é vencedor. O povo de Deus, ele não entende que ele tem uma bandeira, que ele tem um cajado, ele tem uma espada sobre a sua mão. E o povo de Deus, ele começa a compartilhar as coisas que o mundo acaba vivenciando conosco no dia a dia. Quando olhamos para algumas bandeiras, nós sabemos que existe uma pátria por trás dela. Toda vez que você vê o significado, ou sabe melhor, você vê o desenho de uma bandeira, você vê o símbolo de uma bandeira, você sabe que existe um país, um time de futebol, você sabe que existe alguma coisa ali com ela. Há muitos anos atrás, as famílias elas usavam aquilo que nós chamamos de brasão. Toda família tinha um brasão. Talvez você não saiba, mas a tua família tem um brasão também. E nesse brasão significa ali, o teu patriarca ele falava assim, ó, o nosso brasão é esse e nós vamos honrá-lo até o final. E aquele povo, quando entrava numa guerra, eles levavam aqui na frente o brasão que era a sua bandeira. Fala para o teu irmão, qual a sua bandeira, meu irmão? A do derrotado ou a do vencedor? Nossa bandeira é Cristo, irmãos. Eu preciso entender e compreender que a minha bandeira é Cristo. Independente da situação, independente do momento, independente das circunstâncias, a minha bandeira é Cristo. E ele diz, cada um tem uma cor também. Cada país, a história do Boca Juniors, eu não sabia. É um negócio interessante, irmãos, as cores que eles usaram. Na Argentina tinha 2 times com o mesmo nome e usavam a mesma cor. E aí a pessoa, ela nos falou que eles fizeram uma partida de futebol e quem perdesse não ia usar mais o nome do time, se me faz memória, acho que era Independente, se me faz memória. E aí ficou o segundo time sem nome. E aí eles tocaram uma ideia falando o seguinte, então o primeiro navio que entrar na barra com a cor vai ser a cor do teu time agora. E o primeiro navio que entrou na barra tinha a cor azul e amarela, que é a cor da Suíça. Fala para o irmão, tudo na nossa vida tem um significado. Você está aqui porque Deus tem um significado na tua vida. E quando a gente começa a ouvir história, e eu sou um contador de história, né? Eu gosto de contar história, porque na verdade, meu irmão, a história ela faz parte da nossa vida. E aí a gente começa a entender alguns significados. E o Senhor é a nossa bandeira. Moisés, ele cravou aquela bandeira ali. Eu quero que você grave a bandeira do Evangelho hoje sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu tenho que começar a compreender e a viver essas coisas na minha vida, meu irmão. Senão você é um crente meia boca. Fala para o teu irmão, não seja um crente meia boca. E nem um crente bocudo. O cara fala assim, pô pastor, já que eu não posso ser minha boca, você é um crente bocudo falando mal das pessoas. Mas seja um crente que serve palavras de bênção sobre a tua boca, em nome de Jesus. Amém? Em João 4,24, você lê um texto conhecidíssimo que diz, Deus ele é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em. Sacode teu irmão agora, meu irmão. Fala assim, seja espiritual, crente. Crente carnal aqui vai para a fogueira, meu irmão. Vai virar colchão duro. Seja espiritual, viva uma vida em espírito. Viva uma vida buscando a presença de Deus. E o que é ser espiritual? Não é sentir sabe, arrepio toda hora, cara. Isso aí tá louco. Mas é termos uma vida transformada. Sabe qual é o irmão de novo? Fala assim, meu irmão, tem uma vida transformada. Uma vida totalmente modificada na presença de Deus.
porque aquilo está significando que ele é responsável em tocar aquela tropa. Olha que o irmão fala assim: você está com cara de soldado? Toda hora. Eu tenho uma raiva de ver soldado relaxado, é incrível, cara. Porque eu fui militar. E o cara, sabe, o cara com o boot todo embaçado, meu irmão. A cobertura toda torta, parece até o Recruta Zero, que tinha antigamente, não existe mais o Recruta Zero. Né? O cara todo torto, todo. Fala, teu irmão, tem um posicionamento, meu irmão. Você é soldado de Cristo. Pega o soldado verdadeiro, você pega um cara que é engrenado, essa frase que nós usamos, responsável engrenado, é o cara que é padrão na farda, né? Você pega um cara engrenado e você pega um cara que não é engrenado. O cara engrenado está toda hora posicionado. Ele sente orgulho, meu irmão, de ter aquela farda. Ele sente orgulho de fazer parte daquela pátria. E o relaxado está todo jogado. É a mesma farda, meu irmão. É a mesma autoridade. Mas quando você vai buscar uma informação, você vai para perto daquele que está engrenado. Quantos estão entendendo, meu irmão? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meu irmão, quando vê um crente todo jogado, sai de perto dele, fala assim: sai daqui do pedaço, meu irmão. Crente que não tem uma palavra rema, crente que não tem uma palavra alicerçada, o crente que não tem uma vida com Cristo, é um crente derrotado, meu irmão. E existe um decreto de bênção sobre a tua vida. Mas eu quero viver aquela vida carregada, aquela vida maçante, aquela vida hipócrita. Eu não posso, meu irmão, viver isso aí. Senão eu estou fazendo o que o mundo faz. Eu começo a viver uma vida normal. E crente tem que ter uma vida anormal. Amém? Vida normal é essa vida que todo mundo murmura, essa vida de prostituição, essa vida de roubo, essa vida de droga, essa vida de música mundana. Isso é uma vida normal. Para nós é uma vida anormal. O calor tem que ser denso, o frio é denso, a chuva é denso, o sol forte é denso. Eu abro a minha geladeira, não tem nada, é denso, porque tudo tem que dar glória. Coisa de doido, meu irmão. Não é para cara normal. Cara normal está na fila da balsa até agora, igual você mané, meu irmão. Cheio de areia, suado. E os aromas estão aqui cheirosos. Vocês estão entendendo, né, meu irmão? O pastor é pecado na praia. Não é pecado na praia, meu irmão. Quem disse que é pecado? Eu gosto da praia também. Eu sou surfista, cara. O que eu vejo? Isso é bullying gosta. É um pranchão agora, meu irmão, de flutuação 50, ela vai só balsa. Tá certo aqui, Vitor. Falar nisso, cadê a dona Mira? Diz que a dona Mira é surfista agora. A foto lá no Facebook é só você ver, né? Sandolim, é Sandolim o nome. Isso é nada. Meu irmão. Aí você pega um crente novo aí, meu irmão, vamos fazer calor. Calor? Deve ser bem pior no inferno. O verdadeiro soldado leva o brasão estampado na bandeira. Fala pro irmão, qual a estampa que você tem, meu irmão? Se é estampa de cara de pau, sai de perto de mim, fala para ele. Mas se você está lavado pelo sangue do Cordeiro, cola do meu lado, meu irmão, eu quero sentir a tua presença de Deus. Crente cara de pau, meu irmão, como é que está a tua vida? Tá legal. Aí você vê o dia do cara, o cara é um sacana, o cara é um pilantra. E hoje tudo é gospel, tem até pilantra gospel, meu irmão. E tudo é gospel. Ah, eu sou gospel. Axé é gospel, música não precisa cantar, tudo gospel, meu irmão. Vai pro inferno. Porque outro caminho, meu irmão. Deus, ele te chamou. Poxa, meu irmão, ele não está aqui hoje. Ele falou assim: pô, pastor,
Quando vocês jogam bola ali, ele mora bem atrás do stand de atraque, eu gostava de Felipe tomar gol. Ele falou assim: quando vocês jogam, silêncio, meu. Quando é time do mundão que joga, é palavrões, é isso, é aquilo outro. Sabe por quê? Nós temos uma bandeira, meu irmão. Fala por não, tem uma bandeira. Amém? Vamos lá. O verdadeiro soldado leva o brasão, e o evangelho é a nossa marca, e a nossa marca é o sangue do Cordeiro. Nós temos que ter o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Você pega esse texto, quando está falando sobre essa guerra aqui, eu vou ler até melhor para você, quer ver? Quando fala sobre a vitória dos amalequitas, ou melhor, a vitória sobre os amalequitas, quem eram na verdade os amalequitas? Era um povo totalmente traiçoeiro. Sabe uma estratégia que os amalequitas tinham, irmãos? Eles vinham sempre pela retaguarda. Os amalequitas, eles vinham sempre por trás. E o rei de Amaleque, ele fazia, pega primeiro as mulheres e as crianças. Quando pega a nossa família, nós estamos totalmente desarmados. Nós ficamos na mão do inimigo. É por isso que Satanás, ele opera nas famílias, irmãos. Porque quando ele destrói a família, ele está destruindo um sacerdote. E muitas vezes nós não temos a sabedoria de entender. E eu vou falar uma coisa para ti, mulher, presta bem atenção. Toda mulher tem capacidade de destruir um sacerdote de um homem, se ele estiver posicionado. Se você pegar a Bíblia, meu irmão, você vai ver que a maioria dos homens de Deus caíram por causa de mulher. É só você pegar a Bíblia. E Satanás, ele é tão sujo que o que ele faz? Pega as crianças e as mulheres. Quando pega a nossa família, meu irmão, nós nos tornamos uma presa fácil. E os amalequitas existem até hoje, trabalhando de uma forma fácil, em cima das famílias, em cima dos jovens, na droga, na prostituição e assim por diante. Mulheres hoje se prostituindo, vendendo seu corpo. Meu irmão, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, como ministrante do curso Batalha Espiritual aqui de manhã cedo. Eu tenho que entender que o Senhor me chamou para que eu destacasse uma bandeira, meu irmão, nesse território, falando: eu tomo posse da minha família. Eu tenho que entender essas coisas, eu tenho que compreender essas coisas. Eu não posso deixar, meu irmão, que Satanás, ele deguste a minha família. Quantos estão entendendo, meu irmão? Mas aí veio a geração vale tudo. Santa Missa, vale tudo. Vale que mulher, só não pode dançar no homem com homem, porque o já está dançando, né? Nem mulher com mulher. Isso aí há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas hoje já está valendo, meu irmão. E pessoas de dentro de igreja achando normal, beijo na televisão, achando normal, posar de casal, chegar de montada dentro da igreja. Ei, meu irmão, você foi feito homem e você foi feito mulher. Nós estamos entendendo? Se tu é minha boca, meu irmão, me procura que eu te dou estudo bíblico para te mostrar que isso não é bíblico e não é de Deus. Ah, pastor, mas isso eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Conhece porque não teve instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Seja na droga, seja na prostituição, seja na velha companhia, seja de lá de quem for, meu irmão. Quando você vive a verdade, maior é o que está em você do que você do que está em você. Tem vários testemunhos aqui. No caso de ex-doido. Ex-doido lá no capeta, mas agora nós somos doidos de Cristo. Amém. Cadê eles? Eu conheço o cara aqui. Eu fui um deles. Mas por que eu não fiquei na mesma situação? Porque eu sei que tem um Deus que fala assim: ei, marcha, 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 anda com a minha bandeira, fala do meu nome, profetiza, abençoa, cura, restaura, livra, vai, 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 vai. Tem um decreto de vitória na tua vida. Irmãos, tem um documento escrito.
dar esse documento. Não sei se eu posso acabar hoje. Sabemos que Amaleque sempre nos perseguirá, mesmo sendo derrotados, irmãos. Fala para o teu irmão, Amaleque é persistente. Mas eu tenho que ter Arão e Hur junto comigo. Irmão, vê se procura um Arão e Hur para andar contigo. Pessoas que vão te alavancar. Não anda com tranqueira não, meu irmão. Não anda com crente, sabe, tranqueira. Sabe, crente chu. Tem crente chu. É crente endemoniado, só vem com a caminha. E o da paz, irmão. É que o nome é crente chu. Demônio. Tem crente que tem capeta de estimação, meu irmão. Ele sai de casa em paz, ele esquece o cabelo. Capeta de estimação. Sai de perto dessas pessoas, meu irmão. Não fica perto dessas pessoas. Fica perto de uma pessoa que sorria com alegria. Esteja sempre feliz. Pessoas que tragam uma palavra rema. Pessoa gostosa de estar do lado. Edificante, meu irmão. Vem. Sai daqui, sai daqui, mas eu não te dou junto. Sai, cabelo. Sai, irmão. Cabelo é uma pessoa. Não leva a pessoa, não leva qualquer para tua casa, não. Mas senta aqui. Aí o cara fica olhando. Ai, que queria usar do plástico. Não tem. Não, o toque do telefone dele é diferente do meu, que é igual a esse. Inveja, meu irmão. Não é esse tipo de pessoa na tua casa, não, cara. Está entendendo, meu irmão? Amém? Pastor, mas é crente. Ah, porque o diabo também era crente, cara. Não sai de perto, sai fácil. O cara fala, pastor, eu comprei um carro, aí eu não comprei um carro, tá. E eu de bicicleta. Mas você não anda de bicicleta, meu irmão. Você está motomia para Amaleque. Você gosta de viver aquela vida encapetada, meu irmão. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma força muito grande que nos tende a levar para aceitarmos as coisas do mundo. Não precisa levantar as mãos que eu não quero te expor. Mas quantas pessoas dessa igreja não assistiram o último capítulo da novela? Quantas pessoas dessa igreja não estão ainda assistindo o Big Brother? Quantos adolescentes dessa igreja não estão vendo aquela programação que passa no SBT, se não me falha a memória, as perturbadas, as endemoniadas, se não me engano aqui? Quantos jovens dessa igreja não assistem Malhação? Onde está a nossa bandeira, meu irmão? Como é que eu vou ensinar os filhos? Como é que eu vou ensinar os netos? Se os pais, eles mesmos estão colocando lá, porque meu filho, quando assiste o Bob Esponja, ele fica quietinho. O Bob Esponja é homossexual, meu irmão. É o símbolo do homossexualismo. Pastor, mas o meu filho ele é apaixonado por, não sei se é B10, por sabe B10, se não é do capeta. Ele incorpora 10 demônios, cara. Ah, meu filho só fica quietinho. Sabe quem faz cafuné? É o capeta do teu filho. Não, ele nunca vem pegar. Papai está na roça, quando eu vou passear. O diabo que faz o filho dormir. Aí teu filho acorda todo aquele carro. Aí tu fala, o que aconteceu com o moleque? Bem 10, fez ele dormir. Está entendendo, meu irmão? Fala para o teu irmão, você tem uma bandeira. Jeová lhe ensinar a tua vida, meu irmão. Tem que entender essas coisas, cara. Você não aceita? Ah, meu filho, não sei o quê.
Ah, o meu filho ele é apaixonado pelo Batman. Foi teu filho apaixonado por Jesus, meu irmão. Ah, meu filho gosta disso, meu filho gosta de outro. Ah, meu filho tem um joguinho. Que joguinho, meu irmão? Faz ele ler a Bíblia, cara. Olha, eu vou comprar um iPod pro meu filho, um iPad, um não sei o quê, vou comprar a Bíblia pro teu filho de estudo assim, ó. Quantos estão entendendo? Pastor, mas o meu filho tem uma habilidade no dedo, meu irmão. Manda ele folhear, cada vez que ele folheia, o capeta fica revoltado, cara. Cada folha dele, esse cara está aprendendo a palavra, esse cara está aprendendo. Sabe por que o diabo, cara, tinha uma bronca de Jesus? Porque ele não sabia quem era Jesus. O Herodes Agripas, o que acontece? O primeiro, ele mandou matar todas as crianças e não conseguiu matar Jesus. José tinha saído com Jesus. Mas o segundo ou terceiro, se não me falha a memória, já era de outra geração. Quando que ele descobre que Jesus era Jesus? Quando ele é batizado e pousa sobre ele o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, sabe o que ele ficou? Ah, não acredito. Esse cara passava por mim, me dava chave, cumprimentava, meu irmão. E eu não sabia quem ele era. Então, cada criança que nasce, cada mãe que está gerando, é por isso que nós, aqui o robô, sabe, oramos aqui das crianças, sabe o que acontece? O diabo fala assim: é mais um que está se levantando contra mim, é mais um que está se levantando contra mim, é mais um que está aprendendo a palavra, é mais um que está estudando, é mais um que está ficando cheio do Espírito Santo de Deus, é mais um que vai pisar na minha cabeça. Por isso, meu irmão, mas não, eu tenho que são meu filho a fazer isso, porque o coleguinha de colégio dele faz isso. Quantos pais, sabe, não liberam os filhos para ir numa festa de Halloween em outubro, porque o colégio tem que fazer, senão não dá nota. Não é festa do Brasil, meu irmão. Então você pode até precisar de escola. Halloween não é festa brasileira, não é nenhum tipo de folclore, meu irmão. São os celtas invadindo a vida do teu filho e invadindo a tua casa. Quando eu estive no Peru, meu irmão, eu me espantei. Eu vi uma procissão toda aliás. Mas o que é isso? Estamos com o Cristo Negro. Cristo Negro? É um Cristo na cruz, só que ele é negro. E todo mundo adorando. E cada casa que tem uma bola lilás na porta, adora o Cristo. Fala, teu irmão, o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Vamos lá, meu irmão. Os amalequitas, eles eram descendentes diretos de Saul e viviam em cavernas e atacavam aqueles que passavam pela região. Eram povos totalmente traiçoeiros, atacavam os israelitas pela retaguarda. Fala, teu irmão, os homens, cadê os homens aqui da igreja? Eu vou levantando. Se você tem dúvida, vai levantando devagarzinho assim, vai. Meu irmão, presta bem atenção. Não permita que o inimigo pegue a tua família pela retaguarda. Pastor, como é que faz isso? Irmãos, o homem, ele tem que ser esperto. O homem, ele tem que dormir de um lado e ficar acordado no outro. O homem tem que ser ligado. É o olho no peixe e no gato, meu irmão. E o homem de hoje, ele é um homem totalmente disperso, em todos os sentidos. Eu lembro, eu sou caçula de uma família de 8. Eu lembro que meus irmãos acordavam 5h30 para trabalhar naquela época. Hoje você vê os caras pegando ônibus 9 e pouco, 10 horas, o olho cheio de rebelde. Geração preguiçosa. Eu admiro quando eu vejo a pessoa que sabe trabalhar tanto, porque não existe mais aquele que veste. Então está existindo uma troca de valores, uma inversão de valores. Quantas vezes, não é obrigado que eu vou falar, tá, irmãos? Os pais com os filhos no colo.
E cadê a mãe? Inverter os valores. Estão invertendo os valores. Quantos estão entendendo? Fala, teu irmão, se liga. E para de dar risada que eu estou te vendo. A igreja fica o culto todo assim, né? Sabe o que é isso? O Badi está aqui. Sabe quem é Badi? Valquir? Quem é o Badi? Era um palhaço que agradava a gente há 30 anos atrás. O que eu creio? Você está aprendendo? Vai cair teu pivô, meu irmão. E se o meu pivô vai ficar bangueado do mesmo jeito. Portanto, eu creio que quando passamos a adorar o Senhor, ficamos totalmente protegidos. Quantos adoram o Senhor aqui, irmãos? Adoração não é o que pensamos. Adoração não é o que pensamos. Adoração não é pegar o louvor aqui, cantar umas músicas e chora, e profetiza, e sapateia. Adoração é mudança de vida. Essa é a verdadeira adoração. Eu conheço vários músicos que eu tenho até nojo de pegar na mão, porque não tem vida com Deus. Músicos que chegam na igreja, meu irmão, todo empinado. Fala comigo, que adoração é essa? Que adoração é essa? Já que a minha molecada chegar aqui empinado, como? Pode ser, pode ser. O Espírito de Lúcifer está com vocês. Pode, vai. Adoração é algo muito mais profundo de Deus. A verdadeira adoração nos aproxima de Deus. Você conhece o verdadeiro adorador quando ele está próximo de Deus, quando ele é íntimo de Deus, quando ele fala com Deus e Deus responde. Meu irmão, eu estava tomando banho ontem, sabe o que Deus falou para mim? Quem quiser participar pode vir aqui, vai estar aberto. Amanhã às 6h30 da manhã eu vou estar orando aqui na igreja. De segunda a domingo, foi 7 dias que Deus me deu. O que vai fazer, pastor? Não sei. Ele mandou, cara, eu tenho que obedecer. E tem umas coisas de Deus que eu faço, água caindo sobre mim. Água gelada e quente. Já viu isso? Água gelada e quente? É só na minha casa, né? Deixei lá no zero do chuveiro. Água quente. Falei, Espírito Santo de Deus, não vem sobre a minha vida com essa água totalmente quente. E aí, Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Gordo, eu quero que uma semana, acordando mais cedo, 6h30, eu vou para a igreja. Olha, aleluia. Quem quiser vir comigo, eu vou estar aqui às 6h30 da manhã. Se não vir ninguém, não estou nem aí, meu irmão. Eu quero chegar na frente. Eu quero buscar a essência. Eu quero chamando o Pai de Abba Pai. Amém? Fala para o teu irmão, existe uma promessa sobre a sua vida. Então existe uma promessa sobre a vida de cada pessoa. Existem pessoas que ainda não decidiram a quem servir. É por isso que as coisas não se concretizam na tua vida. Já viu crente frustrado? Amém? A família veio para a igreja. O pai perde os filhos, perde. Meu microfone não se converte quando ela foi dando adiante. São coisas que não se convertem, meu irmão. E aí o que vai acontecendo nas nossas vidas? E aí eu entendo, o que está acontecendo? Por que está isso? Por que está assim? Por que está assado? E fulano chegou ontem na igreja, já prega, já fala, já profetiza, e eu estou desse mesmo jeito. Olha para o irmão e fala assim para ele: deixa a vida te levar, a vida leva ele. É assim. Você está deixando a vida, não, deixa aqui, por aqui, tá bom. Tá bom nada, meu irmão. Deixa de ser hipócrita. Tem uma promessa para a tua vida. Poxa, mas eu me acostumo com as coisas normais. Eu me acostumo com as coisas do dia a dia. E essa promessa não se concretiza. Pastor, por que ela não se concretiza? Porque eu estou dividido entre o santo e o profano.
não sei ainda o que é bom para mim. Eu não sei o que é viver uma vida em santidade. Eu não sei o que é ser homem de uma só mulher. Eu não sei o que é ser mulher de um só homem. Eu não sei o que é ficar sem andar com aqueles amigos que só trazem palavra negativa. Eu não sei o que é ficar sem estar numa roda onde tem fofoca. Eu estou dividido entre o santo e o profano. Quando eu estou dividido entre o santo e o profano, o decreto não consegue entrar em ação. Ah, pastor, mas o dia a dia é assim. O dia a dia é um inferno, meu irmão. Eu tenho a profissão mais sacana que existe. Inclusive são duas. Eu sou pastor, e todo pastor hoje tem fama de ladrão. E sou contador, e todo contador tem fama de ladrão. Vocês estão vendo um ladrão pregado. Porque todo pastor vai ter um carro. Não sabe a Bíblia que eu tenho para pagar aquele carro. Uma maçaroca. Pastor tem um carro, pastor mora numa casa boa, pastor tem ar-condicionado, eu estou lá me abanando do leve, não sei o quê. Mas trabalho, meu irmão, eu acordo cedo, não tenho hora para sair do escritório, venho para cá, fico aconselhando até mais tarde. Depois, se alguém quiser me pegar aqui, pode ficar que eu aconselho, não vejo problema nenhum. Se tiver, sabe, se tiver paciência, fica até 3, 4 da madrugada no dia, não vejo problema. Sabe por quê? Porque é uma vida santa. Eu participei de uma reunião uma vez, tudo leve, com o voluntário, com o mentor. Eu sou diferente. Fala, teu irmão, seja diferente. Se não consegue ser diferente, sabe o que faz, meu irmão? Vai para a cruz. Pá! Crente tem que estar 24 horas na cruz, meu irmão. Quantos estão com calor? Diga amém. Fala assim, graças a Deus. Esse não é o que eu estou vendo. Somos normais. Se você está com frio, meu irmão, você está morto. Existem pessoas que não decidiram a quem servir. Fala, meu irmão, você já decidiu a quem servir? E fala assim para ele: se você decidiu, por que a tua vida não mudou ainda? Por que não teve a transformação na tua vida? Irmão, sabe o que Deus me revelou para esse ano de 2014 aqui para essa igreja? A unção da prosperidade. E vocês não sabem que eu estou passando um perrengue por isso, meu irmão. Estou me colocando na brecha com vocês. E estou tomando pancada de tudo que eu quero. Mas eu falo, poxa, a unção da prosperidade está sobre a nossa igreja. E por que estou passando algumas lutas? E aí, meu irmão, como igreja, nós temos que estar acertando as arestas. Porque se é promessa, vai se cumprir. Se é promessa, vai se concretizar. Uma luta, meu irmão, diária, uma luta totalmente constante na vida da gente. Tem crente que não consegue firmar a sua bandeira porque prefere as portas largas. Fala para o teu irmão, você, meu irmão, só vai ser abençoado quando entender que tem que passar nas portas estreitas. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, não precisa ler. Fala sobre as portas largas e as portas estreitas. E esse verso diz assim, meu irmão, que as portas estreitas, a pessoa terá vida e vida eterna. Pastor, o que é isso? É eu não viver uma vida de pecado. É eu não viver uma vida de prostituição. É eu não viver uma vida de roubo. É eu não viver uma vida de mentira. É eu não viver uma vida, meu irmão, daquela que as pessoas falam assim: e esse cara é crente? Esse cara aí? Não, esse cara não. Esse cara está dando testemunho, irmãos. Esse cara não está com nada. Esse cara quer conhecer um crente, meu irmão? Deixa ele na fila da balsa, bem aqui no começo do viaduto. Aí você vê se ele é crente. Vai com alegria, meu. E com o carro sem ar-condicionado. E o filho fungando no teu pescoço ainda chorando, querendo doce. Se não tem para comer doce. Eu quero ver.
Dá glória a Deus. Fala, irmão, dá glória a Deus. Glorifica o Senhor. Porque a Bíblia diz assim que tudo tem que dar. Gênesis capítulo 18, verso 2. Já estou finalizando, tá? Só falta mais só 8 tópicos aqui. Glória. A comissão aí fecharia, tá? Vamos lá. Gênesis 18, 2. O João já vai se preparando, tá vendo? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandai buscar um pouco d'água para que lave os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça em pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, e lhe apressou em preparar. Trouxe então a coalhada, leite, novilho, que havia sido preparado, e os serviu-os. Enquanto comiam, ele ficou perto de um deles debaixo da árvore, onde Sara, sua mulher, perguntava. Ali na tenda responderam eles. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Fala, teu irmão, sorria. Agora, olha aqui para mim, Diogo. Fala assim: que existe 2 tipos de sorriso: o sorriso de alegria e o sorriso de deboche. Os dois não são sorriso, mas como você sabe que o sorriso é de deboche? Abraão, quando ele sorriu porque ele tinha convicção no Deus que ele servia. Sara, quando sorriu, ela sorriu de deboche, falando assim: eu, uma velha cheia de pelanca, que não vou nem na praia, meu irmão, vou ter um filho. Sabe por que muitas vezes a igreja não é abençoada? Porque pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos usa, fala com a igreja, e a igreja faz assim: se vir, veio, se não vir, estou publicando. Agora aqueles que ficam felizes de verdade, eles recebem. Aleluia! Eu conheço vidas de pessoas que acreditaram e receberam. Assim como eu conheço, eu estou há 8 anos nessa igreja, 7 anos eu vejo vida de pessoas tendo evoluções, mas há 7 anos eu vejo vida de pessoas paradas. A pessoa não quer. A pessoa não quer, meu irmão. Sabe o que é? A pessoa se acostuma, está sempre ali. Sabe quando você conhece o sorriso de uma pessoa de verdade? Quando os olhos dela também sorriem. Quando eu era bem encapetado, eu colocava muito apelido nas pessoas. Eu coloquei um apelido no cara de sorriso triste. Porque ele sorria e a sobrancelha dele arriava. E eu coloquei o apelido dele de sorriso triste. O cara pode sorrir e o semblante está daqui para cima, está todo. Para o teu irmão, você é sorriso de Sara. Sorriso de Sara. Agora é o sorriso de Abraão. Ele sabe que depois dele vem uma geração de conquistadores. Aleluia! Quantos querem essa unção? Diga amém. Vamos entender para finalizar. A obediência de Abraão, o ato de servir, o abade, ou ambante, como se diz no glossário hebraico, significa escravizar e trabalhar. Diferente do charate, que é servir e ministrar. Preste atenção, ele permitiu que o Senhor abrisse os seus olhos espirituais e, antes de tudo, se prostrou-se
Quando nós nos prostramos, nós estamos falando: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Fala, teu irmão, começa a aprender a se prostrar, cara. Ah, pastor, o meu joelho dói. No carnaval não doía. Ah, minha coluna está... Meu irmão, eu tenho duas L-discos, uma L5 e uma L4, outra eu tô assim. Comprei um sofá abençoado, misericórdia. Sofá todo bonito, cara. Tu chega pra ele, aí deitei no sofá o primeiro dia. Ô, Léo, o sofá me travou, cara. Aí chapa a cara e torce laço. E nem por isso eu vou deixar ele colocar o rosto no chão. Nem por isso eu vou deixar ele colocar. Meu irmão, vocês não sabem quantas vezes eu já preguei aqui que tem disco, a minha amortece aqui do lado esquerdo. Parece que tem um prego desse tamanho, bem no meio do calcanhar. Mas eu não estou nem aí, meu irmão. O apóstolo Paulo tinha o quê na carne? E aquilo não era uma doença, também? Aquilo não era uma doença. Aquilo não era disco também. Amém? Aquilo eram lutas que ele passava no tempo dele. E ele tinha que vencer constantemente aquele espinho na carne dele. Quantos estão entendendo? Vamos lá. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: antes ele dá maior graça, portanto diz: quem resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é fundamental na vida do crente. Quando eu sou humilde, eu sorrio de verdade. O verdadeiro adorador anda na presença de Deus de forma íntegra, consertando-se diariamente para a sua vitória. Fala para o teu irmão, o conserto tem que... vem para cá. O conserto tem que ser diário. Fala para o teu irmão, o conserto é diário, meu irmão. Antes, tinha mais antigo, há 30 anos atrás, tinha um tal de consertador de cais. Sabe o que era o consertador de cais? Em cada porão do navio tinha 2, 3 homens, né, com uma caixa de ferramenta, só para fazer pequenos reparos na carga. Era o consertador de cais. Aí foi passando-se o tempo, os caras foram ficando malandros. Eles descobriram que saco de juta, quando furava, juta é esse saco que eu acho que vocês não conhecem mais, que é tipo um trapo. Aí os caras davam um X e já paravam, não queriam mais costurar. Nossa vida cristã é assim. Quando eu me converto, eu quero fazer tudo bonitinho. Eu estou com martelo, eu estou com serrote, eu estou com prego, eu estou com um pedaço que vai alimentar aquele buraco, vai deixar ele engrenado. Mas aí vai passando o tempo, eu vou dando o meu jeitinho. O evangelho não tem jeitinho. O evangelho não tem quebra-galho. Ou é ou não é. Ou sou ou não sou. Ou sou crente ou não sou crente. Ou eu vivo uma vida santa ou eu vivo uma vida, profana. Não existe isso. E eu não posso deixar o mundo invadir a igreja. A igreja tem que invadir o mundo. Invadir o mundo, irmãos. Me perdoa quem gosta de rap e quem gosta de qual o nome daquela porcaria? Funk. Tem pessoas que gostam, isso é questão de gosto. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de pouco cante aqui. É para evangelizar bem, vamos evangelizar. Mas depois eu tenho que adorar, irmãos. Pastor, mas Salmo 150 diz que tudo adora ao Senhor, tudo louva ao Senhor. Imagina você adorando o Senhor. Adoração vem do coração. Adoração vem daqui de dentro. E aí eu vou entender o que eu vou ler aqui para vocês. Abraão, ele teve um concerto com Deus. Moisés teve a oportunidade de ter um concerto com Deus. Sabe quem matou Moisés? Sabe? Deus.
mais alto muitas vezes. Mas Moisés, ele começou a usar a cabeça. Eu preciso treinar alguém. Eu preciso treinar Oséias. Eu preciso preparar Oséias. Porque eu não estou conseguindo mais. O povo está me perseguindo. O povo está fazendo pressão. E ele fala: a partir de hoje você não vai se chamar mais Oséias. Você vai se chamar Josué. E Josué, meu irmão, ele pega aqui. Os estudiosos dizem que ele era um estrategista de guerra. E sabe qual é o nome de Josué? A tradução do nome de Josué? Jesus. A tradução do nome de Josué significa Jesus. Ele veio para salvar aquele povo. E aí, na verdade, meu irmão, Moisés tinha uma obrigação ainda, porque a autoridade estava sobre a vida dele. Ele tinha uma linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, e tinha uma autoridade sobre a vida dele. E a Bíblia diz assim que ele fica na dele. Fala para o teu irmão, essa noite à noite você ficava nele. Se eu pudesse entender, eu entendi essa palavra. Você ficava nele significa uma autoridade tão grande sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu dia a dia. Você não faz ideia. Em Gálatas capítulo 15, verso 16. O Senhor diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificar e nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falamos de muitos, mas aos descendentes, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Pastor, eu não entendi. Eu não compreendi esse versículo. Vai até o verso de número 3:7. Diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é, que são filhos de Abraão. Pastor, eu ainda não entendi. Segura um pouquinho mais baixo. O povo judeu, eles são filhos de Abraão, espiritualmente e fisicamente falando. Amém? Presta bem atenção. Abraão foi pai físico e espiritual da raça judaica. Portanto, todos os gentios e judeus são chamados de filhos espirituais dele. Nós somos gentios. E apresentados como os descendentes de Abraão. Hebreus 2,16 diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Irmãos, presta bem atenção. Olha que negócio interessante. Quando eu li isso aqui, até me arrepiou, meu irmão. A palavra grega, em geral, denota o último testamento, que é provavelmente o instrumento jurídico referido aqui pelo apóstolo Paulo. Mas na Septuaginta, depois que me pergunto que é a coisa da Septuaginta, foi amplamente usada em relação à aliança entre Deus e o seu povo. Então eu decreto que existe um decreto, existe uma aliança a qual você faz parte para ser um povo abençoado. É a palavra de Deus que diz isso. Então todos nós fomos chamados para adorar e a receber as promessas de Deus. Não podemos confundir o riso de alegria com um riso de deboche. Não podemos confundir um riso de fé por um riso pela falta de fé. Irmãos, daqui 10 anos, se for da graça de Deus, nós estivermos aqui, você vai ver aquele irmão chegando de bicicleta. Eu não sou contra a bicicleta. Chegando de bicicleta, e você vai ver que chegou bem depois daquele irmão chegando de carro, dando testemunho dele aqui. Mas por quê? Existem acepções de pessoas? Não.
Existe crente que não entende que ele tem uma bandeira na mão e ela tem que ser fincada naquele território. Existe crente que não entende que tem o bração do Senhor sobre a vida dele. Existe crente que não entende que o Senhor o chamou para ser o sal da terra. Sabe o que é o sal da terra? É você chegar na roda dos escarnecedores e não se contaminar. Seu sal da terra é a pessoa te ver e falar assim: poxa, a tua vida é diferente, você é diferente. Isso é ser o sal da terra. Agora, quando uma pessoa te vê do mesmo jeito como te via no passado, você também é sal. Ou melhor, você pode ser até sal, mas é um sal insípido. Sabe o que é um sal insípido? Parece ser sal, mas não tem gosto de nada. Não consegue salgar nada. Quantos estão entendendo? Quero que você fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Depois você lê Gênesis 17 e 17 e Gênesis 18 e 12. Você vai entender o que eu falei. Eu tiro 5 lições aqui nessa ministração. A primeira lição que eu tiro, que eu preciso gravar a minha bandeira. Pega a bandeira aí, faz só. Pega o macho, pega tudo. Vou te falar. Aqui é a nossa pátria, independendo da nossa descendência, amém? Que é a nossa pátria. Sabe o que é ficar a bandeira? Quem fica a bandeira, ele não está preocupado com o solo. Ele não está preocupado com o solo. Ele não está preocupado se ela vai firmar. Porque no mundo espiritual, quando eu fico minha bandeira, esse solo pertence a mim. Quando eu vi uma bandeira de Cristo sobre a minha vida, eu estou dizendo que Cristo é o meu Senhor. É isso que eu preciso entender. Pastor, e se a bandeira cair? Não interessa. Eu profeticamente, ela está firmada. É por isso que o porta-estandarte, quando ele segura a bandeira dele, ele segura sabendo que é a pátria dele. Geralmente, não sei como é hoje, muito tempo afastado do militarismo, mas o porta-bandeira da frente, sabe como ele ganhou a bandeira? É militar, ainda entende. Pastor, por que isso? Porque tinha o significado de falar: aqui está vindo a minha tropa, aqui está vindo a minha guarnição, aqui está vindo o meu povo, o meu povo, o meu povo. E o povo de Deus como massa, meu irmão, ninguém consegue ficar parado. Sabe por quê? Até hoje, quando eu vejo soldado marchando, eu me arrepio. Até hoje, quando eu vejo a minha bandeira, eu me arrepio. Sabe por quê, meu irmão? Eu sei que o Senhor é a minha bandeira. Faça um novo concerto. Hoje é uma noite de você fazer um novo concerto.
Pastor, quer fazer um novo concerto? O filho da promessa virá. Filho da promessa virá. Número 3. Creia no Senhor. Ah, cara. Meu irmão, eu tenho tanta intimidade com Cristo que vocês não fazem ideia. Eu falo com Cristo como se eu estivesse falando contigo. Senhor, você me perrei, cara. Tá difícil pra mim, né, irmão? Me ajuda, cara. Deus me responde. Do jeito doido que eu sou, do jeito que eu sou, ele me responde. Eu não sou aquele santão, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o meu Deus. Eu não preciso ir de Abraão, Isaac e Jacó, porque a promessa já foi confirmada. E se foi confirmada, vai se concretizar na minha vida e na tua vida. Porque se existe promessa, existe conquista. E se existe conquista, a conquista